Bom pessoal, vou postar essa videoaula aqui para ajudar vários amigos aqui que estão precisando de ajuda. Vamos criar esse banco de dados aqui. Vamos criar a seguinte tabela: aluno, professor, matéria. Aluno vai conter esses campos, professor esses campos, onde temos uma chave primária. Aluno, a chave primária é número. Vamos ter matéria, vamos ter uma chave primária e uma chave estrangeira para muitas pessoas aí que não conseguiram fazer a atividade do professor Anderson. Eu já criei uma prévia aqui pra gente, vou mostrar aqui pra vocês. Para quem não conhece, esse é o PHP Admin, ele vem junto com o Champ. Lembrando que sempre antes de fazer você tem que startar uma SQL para poder lançar os códigos no banco. E como eu vou abrir aqui o PHP Admin, eu tenho que abrir o Apache, que é para ele rodar o PHP. O PHP Admin é feito em PHP. Que são todas as minhas tabelas, podem ver boletim, empresa, info, pronta, são vários projetos aí que eu venho trabalhando para aprender. Aqui a gente tem 3 tabelas. Nós temos o aluno, onde eu já criei o número 1, o cabecinha. Temos matéria, ID, nome, professor. Temos também uma professora que adicionei, professora Liane, ID, sexo. Bom, aqui a gente poderia lançar código por aqui mesmo, mas não vamos facilitar tanto assim não. Bom, agora vamos criar nosso, né? Se você usar o atalho Win, que é uma bandeirinha R, você abre o executar. A tecla Win é aquela tecla do lado do Alt que tem a bandeirinha do Windows. Digite CMD e voilá. Bom, cd cd champ, cd mysql, cd bin. Bom, até aqui eu cheguei aqui no bin, cls, limpo a minha tela aqui novamente. Agora eu vou logar. MySQL -u, usuário root, usuário default, ainda não criei nada. -p, que é o password, senha, tá limpo, ainda tá default, não tem senha. 2 enter, entrei. Antes de mais nada eu vou criar nosso banco de dados. Vai se chamar info. Opa, e aí esquecendo aqui, database. Criar o que? Criar uma database info. Agora que ela foi criada, a gente seleciona ela. Use info. Vocês veem, show tables empty, ou seja, está vazia, não tem nenhuma tabela. Então vamos lá. A nossa primeira tabela vai ser alunos, onde vai conter a chave primária. Antes de criar ela, queria deixar já anotado aqui. Uma chave primária se chama primary key. Ela vai ter algumas características. Vamos ter o auto incremente
e a gente vai selecionar o nosso, e fora dela, vamos botar aqui, tipo de banco. Nós temos o hino DB e temos o MAISA. A diferença do hino DB para o MAISA é quase nada, pouca, mas por padrão usaremos o hino DB. Para que a gente use o hino DB, basta não escrever nada depois do banco. Mas se a gente for usar o MAISA, colocaremos, mas isso entra em outra aula. Que auto-incremente. Por enquanto só isso daqui mesmo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ter um número, chave primária, um nome, vamos botar aqui no nome 30 e o sexo só 1. Sexo é só 1 porque M ou F, masculino ou feminino. Vamos lá. Create table. Aluno. Vamos ter número. Vai ser do tipo inteiro. Ele vai ser alto. Ele não, detalhe, ele não é auto incremente. Por que não? Porque o número, eu vou dizer o número da pessoa que eu estou adicionando. Se for auto incremente todo aluno que eu adicionar, ele automaticamente irá criar um número para mim. Não é isso que eu quero. Eu quero dizer que número essa pessoa vai ter, embora seja uma chave primária. Ele vai ter tamanho 2, porque a gente com certeza não tem mais de 100 alunos e temos que guardar espaço no nosso banco. Depois de números, temos nome. Nome tipo Vachar. Vachar vai ser 30 e vai ser not null. Depois de nome nós vamos ter sexo. Porque eu estava sem nenhuma ideia. Roberto já foi comprar a ração dela? Um momento que pausar o vídeo. Esperem. Desculpa aí pessoal, eu tive que comprar a ração da minha cachorra. Aí quando eu tava chegando, o Tony Stark apareceu pedindo ajuda para desenvolver um software aí para a armadura nova dele. Eu disse que depois eu vou ajudar porque estava ocupado aqui, né? Então vamos lá. Sexo vai ser char1, porque MOF basta, né? Então agora começa. Para que meu número int seja chave primária, eu tenho que declarar ele aqui. Então ele é só uma variável inteira. Então eu boto primary key número. Muita gente estava dando erro porque aqui aparecia com uma aspa simples. Em alguns tutoriais ou pela internet você vai achar com aspa simples porque o PHP MyAdmin aceita aspa simples. O MySQL direto aqui não. Primary key número, termina a tabela, ponto e vírgula e carry ok, zero rows affect, nenhuma linha foi afetada, tudo ok em 0.11 segundos. Não descreve. Um momento. Oi. Voltei aqui, não era nada. Descreve aluno. Poxa. Aluno.
Temos um número que é um int, não é null, ele é chave primária e ele não é default. Nome baixar 30, sexo char 1. Tabela 1 não está pronta. Agora vamos para a segunda tabela. Tabela professor, com ID professor, nome, sexo. Create table professor. ID professor, nome, sexo. ID prof, tempo int, alto, incremente, not null. O ID professor pode ser auto-incremente, pois a gente pode ser qualquer número, a gente não precisa dizer. Nome, sexo agora. Nome baixar 30, not null. Sexo char 1 pode ser null. Então novamente eu venho aqui primary key id prof insert. De novo, carry key, nenhuma linha afetada, bem mais rápido que essa outra. Agora, para ter certeza, a gente pede para escrever. ID professor, chave primária, nome, baixar 30, sexo chave, not null, null. Agora, se você reparar aqui no extra, vai ter ID professor, auto-incremente. E por último, vamos para a tabela matéria. Create table matéria. Eu tenho um ID mat, que é a chave primária. Foi. Tem um ID mat, chave primária, nome, ID prof, chave estrangeira. Primeiro cuidamos dessa duas, depois fazemos essa. ID mat, valor inteiro, alto, incremente, not nome, não seria nome, vamos botar matéria. Troca aqui. Matéria. Matéria vai ser baixar tamanho 30, not null. E vamos ter o ID prof, embora seja uma chave estrangeira, eu tenho que declarar aqui de prof int. Não vamos botar not null porque a matéria não necessariamente tem professor, a gente pode ficar sem professor. Agora começa. Primary key id mat
vírgula. Agora vamos lá. Constante FK, chave estrangeira, para quem não sabe, é foreign key. FK professor, matéria. Eu vou construir uma chave estrangeira, que é um relacionamento entre professor e matéria. Vamos lá. Se você reparar, eu dei um enter, mas eu não botei a vírgula, ou seja, isso daqui, embora eu tenha pulado, continua sendo uma linha só. Deu enter por organização somente. Foreign key. ID prof. Vamos lá. Como eu boto primary key ID, eu boto foreign key ID professor, que eu criei aqui. Só que somente eu tenho esse constraint no foreign, que é para dizer que eu estou criando um relacionamento professor matéria, somente para isso. Fecha aqui, ponto e vírgula e reza para dar certo. Eu tenho um erro de SQL na linha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foreign ID prof. Já percebi. Desculpem. Enter prof. Marquei, mostrei. Foreign ID prof. Esqueci da referências. Tem que botar referências professor ID prof. Desculpem aí pelo erro. Foreign ID prof. Estou dizendo que esse daqui vai ser a minha chave estrangeira, que é referente ao ID prof da tabela professor. Estou dizendo que esse ID prof é referente a esse ID prof. Fecho, ponto e vírgula. Agora foi. Pronto, agora eu peço para descrever matéria. ID matéria e ID prof. Agora vamos criar inserir alguma coisa aqui em cada tabela. Vamos agora aqui insert into aluno. Eu vou inserir em aluno, eu vou inserir um número, eu vou inserir um nome e eu vou inserir o sexo. Vou inserir os seguintes valores: número, já que eu criei Alexandre, vamos para Ingrid. Nome, claro, Ingrid. Desculpa. Ingrid Dantas. Sexo feminino. Até onde eu sei, né? Ponto e vírgula. Brincadeira. Ponto e vírgula. E pronto. Agora select all from aluno. Número 2, nome Ingrid, sexo feminino.
Agora vamos inserir um professor. Insert into professor. Vou inserir o nome do professor e o sexo do professor. Eu não vou precisar inserir o ID do professor porque ele já está como auto-incremento. Então, como eu já adicionei a doutora Lilian, agora vamos para o Anderson. Anderson Castro. Sexo masculino. Ok. Select all from professor. ID professor 1, nome Anderson Castro, sexo masculino. Agora insert into matéria. Eu vou inserir a matéria em si e o ID prof. Por que eu tenho que inserir o ID prof? Porque eu vou dizer quem é o professor daquela matéria. Então botamos aqui o aluno. Vamos lá. Opa, desculpem-me aqui, estou usando software pirata. Na matéria vamos botar banco de dados. Esqueci um aqui. Opa, aqui. Com professor número 1, porque o ID do meu professor é 1. Ponto e vírgula aí, ok. Agora eu já criei uma matéria, já criei um professor e já criei um aluno. Agora vamos fazer a consulta. Eu vou usar, para fazer a consulta, eu tenho que fazer o select all from a tabela. Se frontal, select all pode ser selecionar tudo, ou posso selecionar alguma coisa específica. Eu posso selecionar o nome, eu posso selecionar o ID, posso selecionar qualquer coisa. Quando eu boto a estrelinha, eu estou dizendo que eu quero selecionar tudo. All, em inglês tudo. Select all from tabela. A minha tabela, vou até botar aqui para vocês entenderem. A gente geralmente usa o quando, where. É aqui que a gente vai pegar. Esse where só me permite selecionar quando for somente uma tabela. Eu selecionar de matéria quando for isso, selecionar de professor quando for isso. Mas quando a gente está trabalhando com relacionamento e a gente quer pegar mais de uma tabela, no caso professor e matéria, onde eu já criei o relacionamento, a gente vai usar o inner join. Muitos de vocês vão se lembrar da prova do Anderson, caiu o inner join. Então vamos lá. Select. Eu quero selecionar um nome, a matéria. Vou selecionar matéria, ponto, matéria. Como assim? Eu quero selecionar de matéria. Eu poderia selecionar matéria. Eu poderia selecionar de mate. Eu poderia selecionar de prof. Poderia selecionar várias coisas. Eu estou dizendo que na minha tabela matéria, ponto, eu quero matéria. Ou seja, eu quero selecionar o item matéria da tabela matéria.
e eu quero selecionar professor ponto nome e professor ponto sexo. Pronto, eu quero selecionar isso de professor. Quero selecionar isso de professor. Aqui é a hora que eu boto o where. Quando, ou seja, lembrando que como eu não botei vírgula, nem botei ponto vírgula, nem nada, isso daqui continua sendo o mesmo comando, a mesma linha. Quebra só por organização. Em vez do where, eu vou botar o inner join. Join. Quero selecionar de professor, inner join, matéria. Ou seja, eu quero selecionar matéria, professor ponto nome, professor ponto sexo, de professor e matéria. Inner join matéria. Se eu não me engano é quando ID prof, quando matéria ponto ID prof foi igual a professor ponto ID prof. Quando ID prof de professor foi igual ao ID de matéria, ele seleciona. Ponto e vírgula e deu erro. Deixa eu só fazer um teste aqui. Pronto, me lembrei. Meu erro foi on matéria ID com matéria professor. Esqueci desse on. Quero selecionar matéria, professor ponto nome, professor ponto sexo, de professor e matéria on1, quando matéria ID professor foi igual a matéria professor ponto ID professor. Deu certo agora e vamos aqui. Matéria, banco de dados, nome Anderson Castro, sexo masculino. Ou seja, ele me retornou a matéria, o nome do professor e o sexo do professor, tudo em uma única consulta. Ou seja, eu usei o relacionamento. Aqui, por aqui a gente já encerra. Só recapitulando, a gente criou uma foreign key, criamos um primary key e aprendemos a usar o inner join. Então, essa aula ficou meio pesada, percebo, já estamos aqui com quase meia hora de vídeo aula, mas eu vou dar uma editada, eu vejo se diminui esse tempo para vocês. Valeu!